Olá! Vamos para mais uma aula. Aula agora de equações do segundo grau, um assunto bem gostoso, que a gente sempre que estudou era fácil, a gente via a formulinha de Bhaskara, as equações incompletas. Então, vamos trabalhar um pouquinho com isso. Vamos acompanhar aqui? Equação do segundo grau, olha só. Tem uma forma geral, né? Ela sempre vem como ax² mais bx mais c igual a zero. É uma equação. Então, essa é a forma geral dela, é claro. Onde o a, que é o termo que acompanha x², tem que ser sempre diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, o que vai acontecer? 0 vezes x² dá zero. Então, esse termo que tem x² iria sumir. Então, não seria uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, a gente sabe, vai ter que ter incógnita com grau 2. Sempre vai ter que ter 1. Já o b e o c poderiam ser iguais a zero. Por quê? Porque se tivesse b vezes zero, daria zero, mas o termo que tem x² continuaria ali. E se o c fosse igual a zero? Poderia também, sem problema. Poderia até ser uma situação em que b e c são iguais a zero. Contanto que o a não seja igual a zero, seja sempre diferente de zero, a equação ainda é do segundo grau. Tá bem? Vamos acompanhar aqui, então. Seguinte, olha só, informaçãozinha legal. As letras A, B e C são chamados coeficientes, olha lá, representam números reais. Recebem o nome de coeficientes da equação, ou seja, A, B e C vão ser números sempre, tá bom? Números reais. Número negativo, positivo, fracionário, seja qual for. E o x continua sendo a nossa incógnita. Agora ela vai aparecer duas vezes, tá bem? Então, continuando aí, o que a gente vai ter? Alguns exemplos. Olha o primeiro exemplinho aí, sem resolução por enquanto, só exemplos. Primeiro, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Então, essa equação, temos o termo a, que acompanha o x², não é? No caso, ele vale 1 quando não tem nada. Temos o b, que seria menos 5, que é quem acompanha x, lembra sempre disso. E o 6, que é o famoso termo independente, que seria o valor de c, do coeficiente c. Lá no segundo exemplo, olha só, 3x² menos 8x igual a zero. Aqui a gente pode reparar que não tem o termo independente, o c. Então, seria como a gente estivesse somando zero. E o exemplo 3, x² menos 16 igual a zero. Aqui falta o termo, não é? Que tem x, ou seja, o b seria igual a zero. Porque b vezes zero seria, 0 vezes x, zero, então não teria o termo de coeficiente b. Então, só teria o a, não é? Que vale 1, aqui no caso também, e o c, que é o termo independente, a gente costuma chamar, que nesse caso aqui valeria menos 16. Olha outra informação. Observe que o segundo e o terceiro exemplo são exemplos de equações do segundo grau, denominadas incompletas. No segundo exemplo, b igual a zero, e no terceiro, c igual a zero. Os métodos de resolução numa situação dessa são os seguintes. Então, o que eu acabei de falar para vocês? O que a gente tinha falado já. Quando estiver faltando um dos dois termos, ou b, ou c, ou até os dois, a equação é denominada de equação incompleta. E aí, para a gente resolver, a gente não vai utilizar o famoso método de Bhaskara que a gente vai falar agora. Bem? A gente vai utilizar alguns outros métodos mais tranquilos. Poderia utilizar o método do Bhaskara que a gente vai falar agora? Até poderia, mas não tem tanta necessidade. Vamos ver os métodos de resolução aqui comigo. Vai! Na equação de número 2, não é que é o exemplo 2, né? Na equação 2 que a gente tinha lá, estou repetindo ela, olha. 3x² menos 8x igual a zero. Então, dá para ver que a gente pode fatorar essa equação aqui, o lado direito da expressão. Tá vendo? x² e x. Aí, lembrando da nossa aulinha de fatoração, coloca o fator comum em evidência. No caso, x. Então, fica x que multiplica quem? Então, a gente pega cada termo, lembra? 3x², vou fazer aqui do lado para vocês, e divide por quem a gente colocou em evidência, no caso, x. O 3 continua, x² dividido por x, x. Então, ficou 3x. E o outro seria 8x dividido por quem a gente colocou em evidência, x. x por x dá 1, a gente cancela, sobrou o 8 que a gente colocou aqui, olha. Menos 8 por causa do sinalzinho de menos aqui.
Fatoramos, agora o que a gente tem? X vezes 3x menos 8 igual a zero. Então, se a gente reparar, a gente tem um produto de dois fatores. Um fator seria x e o outro fator seria o 3x menos 8. Esse produto está resultando em zero. Espera aí. Se o produto está resultando em zero, quer dizer que um dos fatores obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então, para esse produto de x, que multiplica 3x menos 8 ser igual a zero, ou o x vai ser igual a zero, ou o 3x menos 8 vai ser igual a zero. Vamos acompanhar então. Olha só. X igual a zero ou 3x menos 8 igual a zero. Então a gente cai em duas equações do primeiro grau. Aonde na primeira, x igual a zero, já está resolvido. Tá bem? Está aqui. A gente já achou uma das respostas. Na outra, a gente resolve a equaçãozinha do primeiro grau. 3x menos 8 igual a zero. Vamos lá? Olha só. O 8 passou para lá somando, então fica 3x é igual a 0 mais 8, não é? Que dá 8. O 3 passou dividindo, então fica x igual a 8 terços, como a gente tem aqui ao lado. Então, o conjunto solução da nossa equação do segundo grau seria 0, é a primeira respostinha que a gente achou, e 8 terços. Só uma observação que eu gostaria de fazer é, as soluções de uma equação, pode ser do primeiro, do segundo, seja de que grau for, também são chamadas de raízes da equação. Bem? Então, sempre que a gente ouvir falar em raízes de uma equação, é a mesma coisa que as soluções dela. Tá bem? Vamos para aquele terceiro exemplo de equação incompleta para resolver. Acompanhe. Olha só. Então, o exemplo 3 era aquela equação x² menos 16 igual a zero. Então, o que a gente faz nesse exemplo? Só tem o x². Então, a gente já isola ele direto. O menos 16 vai para lá, ó, mais 16. Aí eu pergunto a vocês, que número ao quadrado é igual a 16? Pode ser o 4, não é? Vou colocar aqui ao lado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, realmente. 16. Todo mundo pensou nessa resposta. Agora, a gente sabe que o menos 4 ao quadrado também vai ser igual a 16. Por quê? Um número ao quadrado é ele vezes ele, ou seja, menos 4 vezes menos 4. Aí a gente faz a multiplicação, menos com menos mais, 4 vezes 4, 16. Ou seja, quais são as soluções ou as respostas, aí, as raízes? Mais ou menos 4. Colocando no nosso conjunto de solução, a gente tem que ele vai ser menos 4 e 4. Tá bem? Ah, uma outra coisa, não é? No conjunto de solução, precisa colocar em ordem crescente? Menor raiz coloca primeiro no conjunto de solução e a outra vem depois? Não, não é necessário. A gente pode colocar as soluções na ordem que a gente quiser ali no conjunto de solução, sem problema algum. Tá ok? Agora a gente vai falar das equações completas, onde nem o b é zero, nem o c é zero. Para as equações completas, a gente vai ter a famosa formulinha de Bhaskara. O Bhaskara, ele pegou uma equação do segundo grau na forma geral e tentou isolar o x. Ele fez algumas manipulações algébricas e chegou na seguinte forma. Acompanhe. Famosa formulinha do Bhaskara. Olha só. X, para a gente achar então os valores de x, ele vai ser igual a menos b, que é o b lá que acompanha o x, não é? Mais ou menos a raiz do delta, que a gente já vai falar, dividido por 2a, onde o a é quem acompanha o x². E aqui ó, a gente fala que o delta, olha só, é igual a b² menos 4ac. Então lembra, não é? A, b e c, a é o coeficiente que acompanha o x², b é o coeficiente que acompanha x, e c é o coeficiente que é o termo independente, ele está sozinho lá. Tá bem? Então, a partir dessa formulinha do Bhaskara, a gente vai resolver algumas equações. Na verdade, 3 equações para depois poder falar sobre esse delta. Vamos acompanhar? Primeiro exemplo. Olha só. x² menos 5x mais 6 igual a zero. A gente pode reparar agora que essa equação é uma equação completa. Nem o b, nem o c são iguais a zero. Nenhum dos dois, é claro. Então,
A gente só pode usar a formulinha do Bhaskara. Nesse caso, não tem um método como fatorar ou isolar o x. Então, vamos utilizar a formulinha do Bhaskara. Acompanhar aqui. Vamos calcular primeiro o delta. Vou colocar o delta aqui de novo, do lado, para a gente não se perder, tá? Delta é uma letra grega, tá ok? Só isso, uma letra grega maiúscula essa. Então, o delta é b² menos 4ac. Foi o que a gente tinha chegado. Então, olha só. Quem é o b nesse caso aqui? É o coeficiente que acompanha x. No caso, menos 5. Quem é o a? É quem acompanha x. Não tem nada. 1. Então, a é igual a 1. E quem é c? É o termo independente, que está sozinho lá. No caso, c é igual a 6. Pode colocar mais 6 se você quiser. Então, vamos substituir na formulinha do delta lá. b². Então, o b a gente sabe que é igual a menos 5. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o termo independente, 6. A gente vê que menos 5 ao quadrado é igual a 25, menos 5 vezes menos 5, menos 4 vezes o a, que vale 1, a gente já viu, vezes o c, que vale 6. 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 é igual a 1. Aí eu pergunto, o delta é igual a 1 é uma boa opção para a gente? Claro que é. Por quê? Porque o número 1 tem uma raiz exata. A gente vai ter que achar a raiz do delta. Portanto, sempre que a gente chegar em equações do segundo grau, onde o valor do delta seja um número que tenha raiz exata, é um bom sinal, um sinal que a gente está no caminho certo da nossa equação. Então, vamos terminar essa nossa aqui. Então, a gente vai colocar lá. A gente sabe que a formulinha do Bhaskara, vou colocar mais um pedaço dela aqui, repetir, claro, é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, a gente achou o nosso delta, que dá 1. Então, a gente vem, x é igual, não é menos b? Então, seria, colocar aqui do lado, depois a gente vai para onde está escritinho ali. Ó. Então, é menos o b, que é menos 5. Por isso, olha, menos com menos mais, por isso que apareceu esse nosso 5 aqui. Mais ou menos a raiz do delta, olha lá, o delta vale 1, sobre 2 vezes a. A gente sabe que o a vale 1, então o 2a lá embaixo ficou 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, por isso que apareceu esse 2 aqui embaixo. Agora, o que a gente vai fazer? Achar o valor de x utilizando os dois sinais. O sinal de mais e o sinal de menos. Então, vamos fazer ó, juntos. Raiz de 1 a gente sabe que é 1. Então, fica 5 mais... Então, vou colocar aqui, ó, 1. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Então, está aqui uma das respostas. Olha só, x igual a 3 ali embaixo. E agora, uso o sinal de menos. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, a gente chegou nas duas raízes, nas duas soluções dessa nossa equação do segundo grau. 2 e 3. Se a gente pegar, não é? Qualquer uma dessas duas raízes, 2 ou 3, e substituir na nossa equação, a gente vai chegar numa sentença verdadeira. Se não chegar, é porque a gente errou em algo na resolução. Tá bem? Continuando, então, a gente vai falar de um segundo exemplo para resolução de equações de segundo grau completas. Acompanha comigo. x² menos 4x mais 4 igual a 0. Então, vou colocar aqui do ladinho. O a vale 1, que é o coeficiente que acompanha x². O b vale menos 4, que é o coeficiente que acompanha x. E o c é igual a 4, que é o chamado termo independente ali. Então, a gente vai fazer o delta. Vamos direto agora. b² menos 4ac. Então, o b, olha, vale menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que a gente sabe que vale 4. Ótimo. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. E o nosso delta ficou igual a 0. É um bom número também para o delta, não é? Porque a raiz de 0 é 0. Então, vamos acompanhar o restante da resolução.
x igual. Então, é menos b. Então, seria quem? Menos 4, que é o b. Então, olha só, menos com menos mais, ficou 4, tá aqui. Mais ou menos a raiz de zero, que a gente sabe que é zero, sobre 2 vezes a. O a vale 1, 2 vezes 1, 2, por isso que ele aparece aqui. Agora vamos fazer. 4 mais 0, 4 dividido por 2, 2 é a nossa primeira resposta. 4 menos 0 também dá 4, dividido por 2, 2. Ou seja, as respostas são iguais. Olha a solução, 2 e 2. Aí você pergunta, Samuca, então essa equação tem uma única raiz, uma única solução? Não. Toda equação do segundo grau possui sempre duas soluções, ok? Lembra, equação do primeiro grau, uma única solução. Equação do segundo grau, duas soluções. Do terceiro, 3. Equação de grau n, n soluções. Então, possui duas raízes. A gente diz que elas são iguais, apenas isso, mas continua tendo duas soluções a nossa equação do segundo grau. Tá bem? E agora vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Acompanhe. Olha só. 3x² menos x igual, mais 5, perdão, igual a zero. Então, o delta. Vamos direto. Ó. Antes, só vou colocar os valores de a, b e c para facilitar aqui, então. A vale 3, que é o coeficiente que acompanha x². O b é igual a... tem um sinal de menos, então ele é igual a menos 1. E o c é igual a 5, que é o nosso termo independente. Então, vamos lá. b² menos 4ac. O b vale menos 1, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é igual a 5. Legal. Menos 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. E a gente vê que 1 menos 60 é igual a menos 59. E aí, se a gente for jogar na nossa formulinha do Bhaskara, que eu vou colocar aqui embaixo de novo, olha. Então, seria menos b, então é menos 1, mais ou menos a raiz de menos 59 sobre 2 vezes o a, que é 3. Olha para essa raiz de menos 59. A gente sabe que dentro do conjunto dos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Portanto, não dá para a gente resolver. Claro, dentro do conjunto dos reais. Porque existe o conjunto dos números complexos, onde a gente vai trabalhar com números dessa forma. Raiz quadrada de um número negativo. Mas como a gente está trabalhando no conjunto dos reais por enquanto, essa equação não vai ter solução real. Portanto, a gente diz que dentro dos reais, do conjunto dos reais, a solução dessa equação é vazia. Olha só, é o conjunto vazio. A gente coloca as chaves sem nada dentro. Ou até a gente poderia colocar aqui, ó, conjunto solução igual. Coloca um zerinho cortado. Seria também o conjunto vazio. Esse zerinho cortado, na verdade, é uma letra grega chamada φ, que representa também o conjunto vazio. Ou a gente coloca dessa maneira as chaves sem nada dentro. Aí olha o que a gente colocou entre parênteses ali, não existe raiz real de número negativo, tá bom? Raiz quadrada, é claro, real de um número negativo. Então o que a gente pôde reparar? Que dependendo do valor do delta, a gente vai ter tipos de raízes. Lembra? Quando a gente fez no primeiro exemplo, o delta deu positivo igual a 1, a gente teve duas raízes diferentes, distintas, né? De valores diferentes. Quando o delta deu igual a 0, as duas raízes eram iguais, que foi o exemplo 2. Uma raiz era 2 e a outra também. E quando o delta deu negativo, como agora no exemplo 3, a gente não tinha nenhuma raiz real. Então, por isso que o delta ele é chamado de discriminante. E por que discriminante? Porque ele discrimina os tipos de raízes que a gente vai ter. Acompanha aqui comigo. Olha só. Então, delta, b² menos 4ac, denominado discriminante, como eu já falei, da equação do segundo grau. E dependendo do valor que assume, nos permite fazer a seguinte discussão. Olha só. Continuando. Então, se o delta é positivo, a gente teve duas raízes distintas. Então, olha só. Se o delta é positivo, maior do que zero, claro,
Claro, é a mesma coisa aqui. A equação possui duas raízes reais distintas, olha lá. Quer dizer, diferentes, a mesma coisa. Então, lembra, ó, duas raízes reais diferentes, como no exemplo 1. Agora, se o delta for igual a zero, aí fica a raiz de zero. É zero, então somar ou subtrair zero, olha lá. A equação possui ainda duas raízes reais. Só que elas são iguais, como a gente fez no exemplo 2. E se o delta menor do que zero, ou seja, delta negativo, a equação não possui raízes reais. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, duas raízes não reais, ou seja, ela continua tendo duas raízes, só que essas duas raízes não vão ser reais. Chegamos ao fim de mais uma aula, então, aulinha de equação do segundo grau. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, sempre fazendo as nossas atividades e até a próxima aula. Tchau!